Olá, nós estamos fazendo o estudo do livro A Gênese, de Allan Kardec, um dos livros base da doutrina espírita. Estamos no capítulo 1, iniciando o livro. E que tenhamos, então, um bom encontro, uma boa reflexão. O simples fato de o homem poder comunicar-se com os seres do mundo espiritual traz consequências incalculáveis da mais alta gravidade. É todo um mundo novo que se nos revela e que tem tanto mais importância quanto a ele hão de voltar todos os homens, sem exceção. O conhecimento de tal fato não pode deixar de acarretar, generalizando-se, profunda. Nota do editor 9. Johannes Kepler, 1571-1630, astrônomo alemão, fez um estudo preciso e sistemático de Marte e enunciou as leis conhecidas como leis de Kepler, das quais Newton depreendeu o princípio da atração universal. Modificação nos costumes, caráter, hábitos, assim como nas crenças que tão grande influência exerceram sobre as relações sociais. É uma revolução completa a operar-se nas ideias, revolução tanto maior e mais poderosa por não se circunscrever a um povo, nem a uma casta, visto atingir simultaneamente pelo coração todas as classes, todas as nacionalidades, todos os cultos. Razão há, pois, para que o Espiritismo seja considerado a terceira das grandes revelações. Vejamos em que essas revelações diferem e qual o laço que as liga entre si. Então, vamos fazer uma reflexão, então, né? E eu gostaria muito da participação de vocês. Nós estamos atualmente vivendo os efeitos de todas as vidas que já tivemos. As causas de todas as situações que já vivemos até hoje estão em nosso pretérito. Então, essas situações que estamos transitando, incluindo, não é uma coisa pessoal, né? Incluindo o planeta, né? Podemos dizer a pandemia, as dificuldades políticas, científicas, sociais, enfim, todo esse contexto atual da humanidade é exatamente um efeito de tudo o que o planeta, os habitantes do planeta fizeram até hoje. Trazendo para a questão pessoal, cada um de nós hoje está vivendo as alegrias, os dramas, as dificuldades, as tragédias, enfim, as vitórias, derrotas. Tudo isso são projetos e efeitos que fizemos na vida espiritual, sempre olhando a questão de caminhar para frente, resgatando, aprendendo, tendo experiências. E quando você imagina, por exemplo, como foi dito aqui, é claro que a doutrina espírita é uma ciência e todas as religiões, num futuro muito breve, muito próximo, talvez um século, todas as religiões estarão pesquisando a ciência espírita. Por quê, gente? Porque ela revela esse outro mundo que interage com nós incessantemente. Os habitantes desse mundo estão ombro a ombro, lado a lado, rodeando-nos incessantemente. Uma outra coisa, muito interessante e muito importante.
E nós sabemos hoje, através dessa ciência, que entraremos nesse mundo espiritual, ou quando deixarmos a vida física, entraremos nesse mundo espiritual já colhendo o que fizemos nessa existência. Eu tenho brincado um pouco no grupo do Evangelho de todo dia, de toda noite, que o que está valendo é agora. Eu fico imaginando que nós estamos num campo de futebol, onde o juiz manda dar o primeiro toque na bola e nós entramos no jogo. O que está valendo é agora. Enquanto estamos encarnados, a essência do espírito no seu caminho evolutivo é o corpo. O corpo é a enxada que pedimos. Então, se nós pensarmos assim, puxa vida, tudo o que eu faço tem um efeito. Até um simples pensamento tem um efeito. Até um simples sentimento tem um efeito. Então, se eu falo, penso, faço e sinto, eu estou gerando efeitos. Ora, puxa vida. Então, com certeza, dando novamente essa perspectiva futura, né? Mas, com certeza, dentro de um século, a doutrina espírita, a ciência da alma, ela será pesquisada por cientistas, por dirigentes de todas as religiões. André Luiz, no livro Mensageiros, ele, ali na introdução, ele diz que os sacerdotes do espírito serão cientistas. Ora, ora, que revelação maravilhosa. Os sacerdotes do espírito serão cientistas. Por quê, gente? Porque ainda estamos tocados pela questão, pode-se dizer, de orgulho e de egoísmo. O cientista não. Ele vai atrair a atenção de todas as religiões. Porque é uma conclusão, é uma pesquisa realizada. Eles darão afirmações bombásticas da existência, por exemplo, dessa matéria ainda não aceitada pela ciência, que é o fluido cósmico universal. E quando se aceitar que essa outra matéria imponderável é que gera todas as matérias, até o próprio corpo espiritual, ora, ora, quando então for reconhecida essa simples situação de que o homem reencarna porque precisa, através do caminho evolutivo, não há como alguém evoluir em uma encarnação só. Estaríamos lá ainda na ameba. Estaríamos habitando um corpo de uma ameba. Então, imagine os trilhões e trilhões e quadrilhões de séculos que habitamos para chegar aqui na condição humana. Então, se construiu com essa doutrina espírita uma ponte entre o mundo material e o mundo espiritual. E tudo está aberto, escancarado, para que todos possam conhecer esse outro mundo. Algum comentário ou uma pergunta que alguém queira fazer?
Celso, eu gostaria de fazer um pequeno comentário. Eu vi aquele seriado que foi indicado no outro grupo, que é o Vida Após a Morte, né, no Netflix. E eles pesquisam o que a criança fala nos primeiros anos de idade. Uma família anotou todos os detalhes, né, que a criança lembrava, do que ela gostava, qual era o nome dela, como ela desencarnou. E daí buscaram um especialista lá em algum momento, entrou esse especialista e foi atrás da família e encontraram a família da criança junto com esse especialista. E grande parte das coisas que a criança afirmava, nem os filhos sabiam. Os filhos foram descobrir depois com os outros parentes que aquele é um hábito, ou um gosto, ou uma característica do pai falecido, né? Eu achei muito interessante isso, que maior prova que essa, né, na atualidade, assim, não tem, né? E até seguindo o gancho que você colocou, né, que existe um brasileirinho, um jovem brasileiro, criança ainda, né, e tem um QI próximo de Einstein. Mas tem uma menina indiana com um QI além do Einstein. E assim tem nos Estados Unidos, na Rússia. Então, isso também prova de que são seres muito antigos, muito mais velhos do que nós, muito mais velhos. Não é que tiveram o privilégio de serem presenteados com uma inteligência desse tamanho, um QI, né? Então, são seres mais antigos do que nós. Isso vem provar que existe, sim, a escala evolutiva. Né? Muito bom. Mais algum comentário que alguém queira fazer? Ok, então vamos lá. Vejamos em que essas revelações diferem e qual o laço que as liga entre si. Moisés, como profeta, revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano Senhor e Criador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Como homem, foi o legislador do povo, pelo qual essa primitiva fé, depurando-se, havia de espalhar-se por sobre a terra. O Cristo, tomando da antiga lei o que é eterno e divino, e rejeitando o que era transitório, puramente disciplinar e de concepção humana, acrescentou a revelação da vida futura, de que Moisés não falara, assim como a revelação das penas e recompensas que aguardam o homem depois da morte. Veja-se a Revista Espírita de março e setembro de 1861. A parte mais importante da revelação do Cristo, no sentido de fonte primeira, de pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista inteiramente novo sobre o qual ele considera a divindade. Esta já não é o Deus terrível, ciumento, vingativo de Moisés, o Deus cruel e implacável, que rega a terra com o sangue humano, que ordena o massacre e o extermínio dos povos, sem excetuar as mulheres, as crianças e os velhos, e que castiga aqueles que poupam as vítimas. Já não é o Deus injusto, que pune um povo inteiro pela falta do seu chefe, que se vinga do culpado na pessoa do inocente, que fere os filhos pelas faltas dos pais, mas um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa ao pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. Já não é o Deus de um único povo privilegiado, o Deus dos exércitos, presidindo aos combates para sustentar a sua própria causa contra o Deus dos outros povos, mas o Pai comum do gênero humano, que estende a sua proteção por sobre todos os seus filhos e os chama todos a si. Já não é o Deus que recompensa e pune só pelos bens da terra,
que faz consistir a glória e a felicidade na escravidão dos povos rivais e na multiplicidade da progenitura, mas sim um Deus que diz aos homens: a vossa verdadeira pátria não é neste mundo, mas no reino celestial, lá onde os humildes de coração serão elevados e os orgulhosos serão humilhados. Já não é o Deus que faz da vingança uma virtude e ordena se retribua olho por olho, dente por dente, mas o Deus de misericórdia que diz: perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem em troca do mal. Não façais a outrem o que não quereis que vos façam. Já não é o Deus mesquinho e meticuloso que impõe, sob as mais rigorosas penas, o modo como quer ser adorado, que se ofende com a inobservância de uma fórmula, mas o Deus grande, que vê o pensamento e não se honra com a forma. Enfim, já não é o Deus que quer ser temido, mas o Deus que quer ser amado. Sendo Deus o eixo de todas as crenças religiosas e o objetivo de todos os cultos, o caráter de todas as religiões é conforme a ideia que elas têm de Deus. As religiões que fazem de Deus um ser vingativo e cruel julgam honrá-lo com atos de crueldade, com fogueiras e torturas. As que têm um Deus parcial e cioso são intolerantes e mais ou menos meticulosas na forma, por o acreditarem mais ou menos contaminado das fraquezas e bagatelas humanas. Toda a doutrina do Cristo se funda no caráter que ele atribui à divindade. Como Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso, ele faz do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição expressa da salvação, dizendo: amai a Deus sobre todas as coisas e o vosso próximo como a vós mesmos. Nisto estão toda a lei e os profetas. Não existe outra lei. Sobre esta crença, assentou o princípio da igualdade dos homens perante Deus e o da fraternidade universal. Mas era possível amar o Deus de Moisés? Não. Só se podia temê-lo. A revelação dos verdadeiros atributos da divindade, juntamente com a da imortalidade da alma e da vida futura, modificava profundamente as relações mútuas dos homens, e impunham-lhes novas obrigações, fazia-os encarar a vida presente sobre outro aspecto, e tinha, por isso mesmo, de reagir contra os costumes e as relações sociais. É esse, incontestavelmente, por suas consequências, o ponto principal da revelação do Cristo, cuja importância não foi compreendida suficientemente, e é lamentável dizer, é também o ponto de que a humanidade mais se tem afastado, que mais tem ignorado na interpretação dos seus ensinos. Entretanto, o Cristo acrescenta: muitas das coisas que vos digo ainda não as podei compreender, e muitas outras eu teria a dizer que não compreenderíeis. É por isso que vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vô-las explicará todas. João 14,16, Mateus 17. Então, eu gostaria agora de fazer um comentário e gostaria da colaboração também de vocês. Primeiro, a revelação através de Moisés, né? Moisés traz a revelação de um Deus tribal, né? Aquele Deus vingativo, aquele Deus que condena, extermina povos, enfim, um Deus realmente cruel. Por que Moisés traz esse tipo de divindade? Porque nós temos que pensar, Moisés errou? Não. Nós éramos realmente cruéis, vingativos. Nós
só poderíamos seguir um Deus se ele fosse mais do que nós. Então, Moisés trouxe a revelação de um Deus único. Essa é a primeira grande revelação de Moisés, né? Um Deus único. Porque nós, na época, tínhamos muitos deuses, né? E Moisés, então, trouxe um só Deus. Mas esse Deus vingativo, cruel, era porque nós deveríamos temer a Deus. E Moisés trouxe também a revelação dos 10 mandamentos, que é o farol da humanidade até hoje. Esses 10 mandamentos é a parte divina, mas também Moisés trouxe uma série de leis humanas, civis, leis civis, que também eram, pode-se dizer, muito severas, porque nós precisávamos dessas leis daquela forma. Olho por olho, dente por dente. Então, quando Jesus desceu até nós, Jesus usou somente esse farol dos 10 mandamentos. Esse foi a base. Jesus tinha que se apoiar em alguma coisa. Então, ele trouxe, ele se apoiou nesses 10 mandamentos. Mas Jesus modifica uma coisa completamente diferente sobre a apresentação de Deus. Jesus nos apresenta um Deus de pura misericórdia, de puro amor, de infinito amor, infinita misericórdia, infinita bondade, infinita justiça. Também nos diz que o nosso Pai é onisciente, onipresente. Enfim, Jesus nos apresenta esse Deus de puro amor. Ora, então, ele deixou aquela lei civil de Moisés atrás, porque eram realmente muito severas, e tendo como base, né, vamos dizer assim, sempre devolvendo aquilo que recebia, né? E Jesus trouxe, então, como base principal da sua doutrina, esse Deus de amor e também o amor, né, ao próximo. Então, essa grande diferença. Então, são duas revelações divinas. Moisés revela o Deus único e traz os 10 mandamentos. Jesus se apoia nos 10 mandamentos e apresenta um Deus de pura misericórdia, de puro amor, pura bondade e justiça. E aí, agora nós vamos entrar numa terceira etapa, mas antes disso, nós gostaríamos de ouvir alguém que queira fazer um comentário. Bom, o que eu posso tirar do texto é que nós após Moisés, nós tivemos dogmas, distorções de interpretações, e tudo isso nos trouxe um atraso muito grande, realmente, dentro de diversas interpretações, de distorções e interesses. E quando Jesus disse que vem ali o Espírito da Verdade, vem o Espírito Santo, aí eu tenho aí eu não sei, Celso, aí uma questão até, não sei se é uma pergunta, se o Espírito Santo, até então, né, e o Espírito da Verdade, quando chega
com Kardec ali à frente, se tem alguma relação entre essas duas questões, o Espírito Santo e o Espírito de Verdade, que é tratado depois. Não sei, tem alguma relação nessa questão? Ou pelo Espiritismo? Eu não entendi bem. Você está querendo relacionar o Espírito Santo com o Espírito de Verdade, que Kardec trata ali em 1850, quando ele recebe. Tem alguma relação? Olha, no livro dos médiuns... Os médiuns, isso. No livro dos médiuns, se eu não me engano, no capítulo 31, Allan Kardec nos revela que o Espírito de Verdade é Jesus. Ali ele revela. Eu só tenho que confirmar o capítulo, mas eu acho que é capítulo 31. Então, quando Jesus faz aquela profecia, eu vos enviarei outro Consolador que ficará convosco. Então, ali ele então faz essa promessa, né? Eu vos enviarei. Então, ele não dá uma hipótese, ele está afirmando, né? Outro Consolador, que ficará convosco para sempre, o Espírito de Verdade. E no capítulo 31 do Livro dos Médiuns, Kardec revela, então, ele faz essa afirmativa. Tá, ok, então tá, não, tudo bem. Eu fiquei nessa dúvida do Espírito de Verdade com relação ao Espírito Santo. O Espírito Santo, na verdade, Espírito Santo, se você considerar que esse termo santo foi criado para designar um espírito avançado, então são muitos. Ao mesmo tempo, você pode colocar, são dois extremos, né? Espírito Santo, só Jesus. Por quê? Ele alcançou vamos dizer assim, o ponto máximo da evolução que nós compreendemos. Mas Jesus ainda está evoluindo, porque a evolução é infinita. Mas se você tirar esse santo e colocar espírito de luz, né? Aí são muitos, né? Verdade. Podemos dizer que são bilhões e bilhões de espíritos. Agora, essa relação Espírito de Verdade Jesus, Kardec revela no Livro dos Médiuns. Obrigado. Algum comentário mais que alguém queira fazer? Então, vamos seguir, né? Se, pois, o Cristo não disse tudo quanto poderia dizer, é que julgou conveniente deixar certas verdades na sombra até que os homens estivessem em condição de compreendê-las. Como ele próprio confessou, seu ensino era incompleto, visto anunciar a vinda daquele que deveria completá-lo. Previra, pois, que suas palavras seriam desprezadas ou mal interpretadas, e que os homens se desviariam do seu ensino. Em suma, que desafiariam o que ele fez, uma vez que todas as coisas hão de ser restabelecidas. Ora, só se restabelece aquilo que foi desfeito. Por que ele chama de Consolador ao novo Messias? Este nome, significativo e sem ambiguidade, encerra toda uma revelação. Assim, ele previra que os homens teriam necessidade de consolações, o que implica a insuficiência daquelas que eles achariam na crença que iriam fundar. Talvez nunca o Cristo fosse tão claro, tão explícito, como nestas últimas palavras, às quais poucas pessoas deram a devida atenção,
provavelmente porque evitaram esclarecê-las e aprofundar-lhes o sentido profético. Se o Cristo não pôde desenvolver o seu ensino de maneira completa, é que faltavam aos homens conhecimentos que eles só podiam adquirir com o tempo e sem os quais não o compreenderiam. Há muitas coisas que teriam parecido absurdas no estado dos conhecimentos de então. Completar o seu ensino deve entender-se no sentido de explicar e desenvolver, e não no de juntar-lhe verdades novas, porque tudo nele se encontra em estado de germe, faltando-lhe somente a chave para se apreender o sentido de suas palavras. Mas quem se arroga o direito de interpretar as escrituras sagradas? Quem tem esse direito? Quem possui as luzes necessárias, senão os teólogos? Quem o ousa? Primeiro, a ciência, que não pede permissão a ninguém para dar a conhecer as leis da natureza e que salta sobre os erros e os preconceitos. Quem tem esse direito? Neste século de emancipação intelectual e de liberdade de consciência, o direito de exame pertence a todos, e as escrituras não são mais a arca santa, na qual ninguém se atreveria a tocar com a ponta do dedo sem correr o risco de ser fulminado. Nota da editora. Refere-se ao século XIX, Arca Santa ou Arca da Aliança, arca que os hebreus guardavam as tábuas da lei. Quanto às luzes especiais necessárias, sem contestar as dos teólogos, por mais esclarecidos que fossem os da Idade Média, e em particular os pais da Igreja, eles, contudo, ainda não eram esclarecidos o bastante para não condenarem como heresia o movimento da Terra e a crença nos antípodas. Mesmo sem ir tão longe, os teólogos dos nossos dias não lançaram anátema à teoria dos períodos de formação da Terra? Os homens só puderam explicar as Escrituras com o auxílio do que sabiam, das noções falsas e incompletas que tinham sobre as leis da natureza, mais tarde reveladas pela ciência. Eis porque os próprios teólogos de muito boa fé se enganaram sobre o sentido de certas palavras e fatos do Evangelho. Querendo a todo custo encontrar nele a confirmação de uma ideia preconcebida, giraram sempre no mesmo círculo, sem abandonar seu ponto de vista, de modo que só viam o que queriam ver. Por mais instruídos que fossem, eles não podiam compreender as causas dependentes de leis que lhes eram desconhecidas. Quem, porém, julgará interpretações diversas e muitas vezes contraditórias, dadas fora do campo da teologia? O futuro, a lógica e o bom senso. Os homens, cada vez mais esclarecidos, à medida que novos fatos e novas leis se forem revelando, saberão separar da realidade os sistemas utópicos. Ora, as ciências tornam conhecidas algumas leis. O Espiritismo revela outras. Todas são indispensáveis à compreensão dos textos sagrados de todas as religiões, desde Confúcio e Buda até o cristianismo. Quanto à teologia, essa não poderá judiciosamente alegar contradições da ciência, visto como também ela nem sempre está de acordo consigo mesma. Eu gostaria de fazer um comentário. Então, aí Kardec está dizendo sobre a nossa não capacidade de compreender os ensinos da doutrina antes desse tempo em que ela foi criada, né? Ela foi revelada. Veja só, se até hoje nós encontramos tantos preconceitos, tantas rejeições, tantos julgamentos, até próprio dentro da doutrina, nós encontramos colegas que ainda estão presos lá no clero de tantas vidas. Quantos ortodoxos que nós temos dentro da doutrina, falando que é espírita, mas que ainda veste uma batina espiritual lá daquela época antiga, e, de alguma forma,
a gente entende que os maiores inimigos da doutrina espírita são os próprios espíritas. Então, se ainda hoje encontramos tantas dificuldades, imagine uma revelação, talvez há 500, 1000 anos atrás, da doutrina espírita. Nós não teríamos condições de compreender, até de fazer, talvez, estudos profundos, como a gente faz hoje. Nós estamos estudando aqui a Gênese. Será que nós teríamos condições de compreender esse estudo, talvez numa época anterior? Não teria. Não teria. Seria para nós alguma coisa... Talvez até julgássemos que fosse coisa do demônio. E está cheio de gente aí falando isso, não está? Pois é. Tem gente que olha... Eu tive um caso pessoal na minha família, e uma pessoa muito próxima da minha família, né? Muito próximo do meu coração. Uma vez eu dei o livro, o Evangelho, o pai fez descer e jogar lá fora o livro. E ela não entrava dentro de casa com aquele livro, que era livro do demônio. Então, ainda hoje acontece casos assim. Ainda hoje, vez ou outra, você vai falar que é espírita, a pessoa vai dar um passo para trás e fazer o sinal da cruz. Isso acontece. E o que nós devemos fazer? Exatamente o silêncio completo e a compreensão. Discutir, jamais. Mas então, nós precisamos estudar cada vez mais, fazer reflexões como estamos fazendo hoje aqui, compreendendo toda essa cadeia de revelação. Primeiro, os profetas antigos, depois Moisés, depois Jesus. Mas antes de Jesus, quem são os precursores de Jesus? Sócrates e Platão. Foram os precursores de Jesus e do Espiritismo. Então, é toda uma cadeia de preparação, né? Hoje estamos estudando a doutrina. E, com certeza, aquilo que nós estivermos buscando com interesse, guardaremos por toda a eternidade, né? Algum comentário mais que alguém queira fazer? Oi, Elza. Para mim foi, assim, me chamou bastante atenção uma frase que ele fala um pouco antes, de que o Consolador, ele veio explicar e desenvolver, ele não veio adicionar verdades novas. Aí, no pouco tempo que eu tive para digerir essa ideia, eu falei, realmente tudo que a gente lê dentro das obras básicas, ou na obra do Chico, nós vemos sempre uma referência ao que Jesus disse, né? Não há a adição de uma informação nova. Jesus disse tudo o que precisava ser dito. Aí me lembrou aquela chamada de atenção que nós temos, principalmente para essa época que nós estamos, em relação aos falsos profetas. E realmente, quantos que a gente escuta por aí dizendo que Deus me revelou, né? Como se ele tivesse sido, através dele, estando sendo comunicada uma nova verdade. Eu achei muito bonita esse esclarecimento dele. Bonito e sério, né? No sentido de que tudo que tinha que ser dito, Jesus veio ele próprio dizer. Os que vêm depois é justamente para, no tempo em que nós temos maturidade, aquilo tudo vai ser explicado para a gente entender mais profundamente, né? Eu achei, assim, foi uma das coisas que mais me saltou aos olhos nessa leitura. É isso. Obrigado, Elza. Mais alguém quer fazer um comentário? Alessandro?
Então, Celso, o que me chamou a atenção também nesse trecho é que ele fala que assim, o último parágrafo que foi lido, né? Antes do item 30, ele fala que a ciência e o espiritismo vão trazer a compreensão dos textos sagrados de todas as religiões. Eu achei isso muito bonito mesmo. Isso realmente revela a ciência da alma, né? É onde todos irão pesquisar, né? Então, nós estamos encerrando o nosso encontro. Voltaremos no dia 11 de janeiro, continuando essa reunião de estudos e reflexões. Obrigado.